Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 32. Estamos andando, né, gente? Mas eu vou botar a vinheta para passar. Enquanto a vinheta estiver passando, não esquece não. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Quanto mais você participa do vídeo, mais o YouTube vai mostrar para outras pessoas. E aí as pessoas vão poder ter acesso à mesma palavra que você está tendo agora. Amém, querido? Logo depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 32. Amém, querido? Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui de volta. E agora a gente vai falar de Gênesis capítulo 32. Na verdade, amado, esses três capítulos aí, 31, 32 e 33, eles são a mesma parte da história, só continuação. Mas a gente separa que a série Gênesis é dividida em capítulos. Se você não conhece a série Gênesis, vou botar um card aqui em cima para você conhecer a série Gênesis. Amém, querido? Se o YouTube não mostrar esse card para você, aqui embaixo está o meu nome, o nome do canal, Pastor Alexandre. Você clica no canal e chegando lá na capa do meu canal, Ministério Caminhos, você vai ver lá, vídeos, playlist. Você vai em playlist e vai ter a série Gênesis. Na série Gênesis, você vai poder assistir todos os seus episódios. O que é a série Gênesis, pastor? Série Gênesis é um estudo intensivo de Gênesis, que ajuda a gente a ler a Bíblia. Toda semana a gente vai lendo 1 a 2 capítulos e eu vou te explicando, eu vou tirando dúvidas, sejam elas teológicas, partes críticas do texto, ou seja, uma aplicação prática para a nossa vida. Amém, querido? Chegando lá, você lê o capítulo 1, assiste o episódio 1. Leu o capítulo 2, assiste o episódio 2. Assim é a melhor forma, mas faça da forma que você achar melhor. Estou te esperando logo depois do pause. Amém, querido? Gente, Gênesis capítulo 32 é uma coisa muito legal, muito show, porque é quando Jacó se encontra com Deus. Na verdade, Jacó está vindo da aliança que ele fez com Labão, expliquei isso no episódio passado. Ele sai da casa do sogro fugido, porque isso já estava dentro dele. No episódio passado eu falei que nós temos a tendência de repetir costumes e manias que nós carregamos conosco, costumes e manias que foram adquiridos no nosso erro, no nosso pecado, e Jacó novamente ele reproduz, porque ele saiu fugido da terra dos seus pais, lá da terra de Canaã. Ele saiu fugido. Então agora ele via a forma mais lógica dele sair de perto do sogro, era fugido. Deus já tinha falado para ele voltar para a terra dos pais dele, que iria abençoá-lo. Mas ele escolhe o método de fugir. E aí ele sai fugido, o sogro alcança ele está trazendo na bagagem por causa de Raquel ídolos, o sogro procura os ídolos, não acha, mas enfim, no final tudo acaba bem, eles fazem uma aliança e ele começa a retornar. Quando ele começa a chegar no território da parentela dele, dos pais dele, ele sabe que Esaú vem ao encontro dele. E aí ele prepara um primeiro presente, ele pega um rebanho, ele pega presentes e manda os servos na frente com esses presentes. Os servos chegam e se encontram com Esaú e aí entregam os presentes. Esaú pergunta, o que é isso? Isso aqui são presentes que o teu servo Jacó, ele agora está voltando na condição de servo. Ele está voltando com a bola baixa. Ele está voltando, na humildade. Ele saiu, ele levou a primogenitura do irmão, porque o irmão negociou, vamos deixar isso claro, o irmão negociou através de juramento essa primogenitura. Ele leva a bênção do pai dele, a bênção de primogênito, porque Isaac queria fazer vista grossa em cima dessa bênção do primogênito e iria abençoar o filho Esaú, mesmo ele tendo negociado a primogenitura. Não, Jacó consegue a bênção de Isaac e leva a primogenitura e leva a bênção do pai. Não leva bem nenhum, vai duro, só que agora está voltando rico. Deus está cumprindo exatamente o que aconteceu em Betel, quando ele vê aquela escada que os anjos subiam e desciam, que Deus disse que ia trazer ele de volta e iria fazer dele uma grande nação. A descendência dele seria como pó da terra que não tem como contar. E ele está voltando e já com essa promessa se cumprindo através da vida dele. Então, ele manda rebanhos, manda presente pro irmão, o irmão pega, só que o irmão está com 400 homens, querido.
Amado, 400 homens, isso dá a entender que ele vai vir quebrando tudo, vai vir matando, vai vir arrebentando com tudo. E aí os servos de Jacó voltam e Jacó fala, e aí, como é que foi? Como é que foi? Porque ele está preocupado, que ele saiu fugido a primeira vez de Canaã, porque o irmão queria matar ele. Eu falei isso aqui em outros episódios. E aí os servos falam, olha, nós entregamos o presente, entregamos tudo, mas o cara está vindo aí com 400 homens. Ah, amado, aí ele ora a Deus. Ele clama a Deus. Jacó, ele clama a Deus naquele dia. Ele clama a Deus, ele ora a Deus e fala, meu pai, por favor, eu saí daqui só com meu bordão, eu fui com a mão na frente e outra atrás, eu agora estou voltando, me abençoa nesse encontro com meu irmão, me abençoa. Ele se coloca diante de Deus e ele passa a noite ali. Ele divide em grupos a família dele, porque se Esaú viesse para guerrear, encontraria o primeiro grupo e de repente salvaria o segundo grupo, onde ele coloca a família dele, e ele manda o primeiro grupo, ele divide mais presentes, ele passa a primeira noite, a da oração, ele passa a primeira noite ali, né? São 2 noites esse capítulo, tá, amado? Ele dorme ali, ele ora a Deus, ele clama, ele suplica o socorro de Deus e passa a noite ali. E aí ele pega rebanhos, ele pega um presente maior, e ele pega vários tipos de rebanho, ovelhas, cabras, novilhos. E o que ele faz? Ele manda os servos indo na frente, cada um com um rebanho. Ele manda dar uma distância de rebanho para rebanho. Para quê? Para encher os olhos do irmão. Talvez também para atrasar a chegada do irmão. Para aplacar a ira do irmão, porque na cabeça dele, meu irmão está irado, eu vou mandar os presentes à prestação. Então chegava primeiro o cara com as ovelhas, ó, esse aqui é do teu servo Jacó, que está vindo humildemente pedir perdão. Pá, tá aqui, ó. Ele habitou como estrangeiro na terra de Labão, agora ele está voltando, mas olha, tá aqui esse presente. Andava mais 1 quilômetro, 2 quilômetros, outro presente. Olha, aqui é do teu servo Jacó, tal. Então ele dividiu os rebanhos em partes para que o irmão fosse sendo acalmado, para que aquilo ganhasse, que ele encontrasse graça diante do irmão. E ali ele passa mais uma noite. Ele está com medo, ele passa a família agora. O grupo que restou é o segundo grupo. Eu falei que ele dividiu em 2 grupos. O segundo grupo, o grupo que restou, é o grupo da família. Ele passa a família no Val do Jaboque. Ele passa a família e ele fica sozinho. Porque há momentos na nossa vida que para Deus falar conosco nós precisamos estar sozinhos. Nem os nossos filhos, nem as nossas famílias, esposas, seus maridos. Há momentos que para falar com Deus nós vamos precisar ficar sozinhos. E aí eu quero ler com você o que aconteceu quando ele fica sozinho. Amém? Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, amado. Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque
o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém, amado? A gente vai falar mais do encontro de Jacó com Esaú no próximo episódio. Mas hoje eu quero falar do principal encontro que Jacó teve, que foi o encontro com Deus. A gente entra no capítulo 32 pensando, meu Deus, como é que vai ser o encontro de Jacó com Esaú? E agora Esaú vai vir, Esaú vai matar Jacó porque Esaú estava com raiva. A gente fica ansioso pelo encontro de Jacó com Esaú, mas esquece que Jacó precisava se encontrar com Deus. E quantos de nós, amados, precisamos nos encontrar com Deus? Sabe, amados, às vezes na nossa vida muitas coisas ainda não aconteceram, porque nós ainda não atravessamos tudo que temos no Val do Jaboque. Nós ainda não botamos um divisor de águas na nossa vida. Diz que no Val do Jaboque tinha um ribeiro de águas. Nós não botamos um divisor de águas na nossa vida, o antes e o depois. Nós ainda não passamos tudo pelas águas e dizemos, olha, me deixa aqui sozinho. Quando Jacó fez aquilo, ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava se separando daquilo tudo que ele tinha, porque ele queria encontrar o irmão sozinho. Ele achava que ele ia encontrar primeiro Esaú sozinho. Então ele passa tudo, ele se dispõe de tudo, ele se despojou de tudo. Ele passa a família, ele passa as mulheres, ele passa as servas, ele passa, a Bíblia vai dizer que ele passa toda a riqueza que lhe pertencia. Ele passa e ele fica só, ele fica só. Amados, há momento na nossa vida que nós precisamos ficar só, sem nada, despojados de tudo, despojados dos nossos bens, despojados da nossa família, despojados de tudo aquilo que nós temos como apoio, de tudo aquilo que nós achamos que construímos, despojados de tudo aquilo que nós achamos que nos pertence, mas que na verdade é tudo do Senhor. Nós precisamos ficar sozinhos para ter um encontro com Deus. Diz a palavra que Jacó teve um encontro com um homem e ele lutava com esse homem. Eu tenho para mim, amado, que por ser noite sem luz, ele nem sabia. Para ele era um inimigo, para ele era um opositor. Ele luta com aquele homem, ele começa a lutar com aquele homem. E diz que o homem não prevalecia contra ele. Aí você deve estar pensando, mas pastor, se ele lutou com Deus, como é que Jacó, um homem normal como eu, vai aguentar lutar com Deus? Amado, quantos aqui já viram um pai brigando de lutinha, brincando de lutinha com o filho? A gente engana o nosso filho, a gente deixa o nosso filho prevalecer, a gente diz que o nosso filho está forte, a gente abre um sorriso orgulhoso e fala, nossa, ele está batendo forte. Quem é pai aqui sabe, quem é mãe sabe. A gente deixa o nosso filho brigar com a gente, brincar com a gente de lutinha. E ali a gente está desenvolvendo ele e Deus estava desenvolvendo Jacó. É isso que eu quero que você entenda. O que Deus estava fazendo com Jacó, Deus estava preparando Jacó para dar prosseguimento à promessa que ele havia feito a Abraão e a Isaac, seu pai. Amados, se Deus quisesse, ele acabaria com Jacó num sopro. Mas não. Ele luta como homem. Ele luta como homem com Jacó. E Jacó prevalece porque Jacó está buscando algo. E aí quando ele fala assim, me deixa aí porque já rompeu o dia, ou seja, já deu, nós passamos uma jornada. Esse romper do dia indica uma jornada, a gente já passou aqui uma jornada lutando. Já deu, já está claro que você prevaleceu. E ele fala, não te deixarei ir se não me abençoares. E aí aquele homem pergunta, qual o seu nome? E ele fala, Jacó. E ele fala, você não se chamará mais Jacó. Você agora vai se chamar Israel. Porque você vai ser o início de toda uma descendência, pai de muita gente. E ali ele toca na juntura da coxa de Jacó, para que Jacó pare de lutar. Jacó pergunta para ele, qual o teu nome? Porque quando nós encontramos com Deus, a primeira coisa que a gente faz é querer saber se é Deus mesmo. Com quem que eu estou lutando? E ele fala, para que você quer saber meu nome? Para que você quer saber meu nome? E ele Jacó bota ali o nome daquele lugar de Peniel, porque ali ele lutou contra Deus e prevaleceu. E não morreu. Jacó sabia que tinha lutado com Deus.
Ele viu Deus face a face e ele permaneceu vivo. Por isso que ele bota o nome ali de Peniel. E hoje eu quero te falar o seguinte. O que falta na tua vida para você se despojar das coisas e ter o teu encontro com Deus? E demonstrar para Deus o quanto você quer prevalecer. Não prevalecer de ser vitorioso, orgulhoso, forte, super-homem, super-mulher, não. Esse prevalecer que a Bíblia fala significa resistiu. Ele ficou ali lutando e ele resistiu. E Deus se fez como força de homem só para ver até onde ele ia, para ver a resistência dele, o quanto ele resistiria, o quanto aquilo ali era importante para ele. E aí eu quero te perguntar, o que falta para você mostrar para Deus o quanto você quer a bênção dele, o quanto você resiste para ter a bênção dele? Deus muda o nome de Jacó, ou seja, muda a história de Jacó. E muitos de nós, Deus precisa mudar o nosso nome, mudar a nossa história, porque até antes do Val do Jaboque, a nossa história foi uma, mas depois do Val do Jaboque, Deus quer fazer da nossa história outra. Jacó resiste, Jacó mostra a resistência dele, o querer dele por mudança, para que ele seja abençoado. É claro, porque ele fala para o homem, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Ele já tinha sacado que ele estava lutando com Deus. E Deus o abençoa e muda a história dele. Agora ele estava pronto para encontrar o seu irmão. Amados, muitas das vezes na nossa vida, nós não estamos prontos para os nossos maiores desafios, para as grandes mudanças das nossas vidas, porque nós ainda não nos despojamos de tudo que temos, daquilo que mais nos importa, para buscar a face de Deus e resistir a tudo que Deus vai nos provar, para mostrar para Ele que nós queremos, que nós precisamos, que nós o desejamos, que nós queremos muito a bênção dEle. E a bênção dEle é que vai fazer a mudança na nossa vida. É quando Deus muda a nossa história, é quando Deus nos abençoa mudando a nossa história. Não é nos abençoar com bens materiais, isso Ele já tinha. É quando Deus muda o nosso nome, é que tudo começa a acontecer. Amém, querido? Que essa palavra possa abençoar o teu coração. E que de hoje em diante você possa sim entender que talvez você ainda não tenha tido um encontro real com Deus. Jacó tinha tido um contato com Deus em Betel, mas ainda não tinha tido um encontro com Deus como vai ter em Peniel. Muitos de nós, quem sabe eu, preciso desse encontro com Deus. Amém, querido? Que possamos encontrar Deus, que possamos ter a nossa história mudada, para que possamos viver o propósito que Ele tem para nós. Amém, querida? Fica com Jesus, amado.